Maria, viva Cristo Rei. Nós vamos começar a analisar a oração angélica, tá? Essa oração angélica que é o nome que se dá tradicionalmente à oração da Ave Maria. Ela é chamada popularmente de Ave Maria, tá? Mas no catecismo ela é chamada de oração angélica, tá? A oração da Ave Maria. Essa abordagem que a gente vai fazer aqui, tá? Ela difere um pouco, né? Difere um pouco da oração do Pai Nosso. Tá? Por quê? Porque a oração do Pai Nosso, ela foi ensinada pelo próprio Deus. Tá? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou os seus apóstolos. Né? Então ela difere um pouco. Ou seja, ela é a oração mais perfeita que existe. É a oração do Pai Nosso. A Ave Maria, ela parte de um desenvolvimento que a igreja traz, né? A partir da revelação. Tá? A igreja, ela tira sempre do baú, do seu tesouro, ela tira do seu tesouro o que é a revelação, Tá? Quando que ela tira esse tesouro do seu baú? Quando se faz necessário. Quando se faz necessário, a igreja tira do baú e apresenta ao mundo. Como se dissesse assim, olha aqui o que temos. Olha o que nós temos. Pode até parecer que a igreja inventou aquilo naquele momento. Mas não. A igreja não inventou aquilo naquele momento. A igreja, ela explicitou, ela deixou claro, ela mostrou a doutrina. É o que acontece com a Ave Maria. O que acontece com a oração angélica. Na verdade, a Ave Maria, ela foi constituída em 3 ou 4 momentos. Tá? Ela foi constituída. 3 ou 4 momentos da história. A primeira que vamos ver, ela é toda pautada na Sagrada Escritura. Né? A Ave Maria, a primeira parte, é toda pautada na Sagrada Escritura, principalmente nos Evangelhos. E depois a gente vai ver a segunda parte da Ave Maria. Tá? Que a segunda parte da Ave Maria, ela foi completada durante a história. Ao decorrer da história da igreja, ela foi sendo completada. Ela foi completada para dar um sentido perfeito. Ela foi completada para dar um sentido teológico a tudo o que foi afirmado nos Evangelhos. Então vamos ver a oração da Ave Maria na parte do Evangelho. Tá? Vamos ver a Ave Maria na parte do Evangelho que relaciona com os primeiros séculos. Tá? Depois dos séculos 13, 14, a oração da Ave Maria ela já começa a ser usada em certas regiões. A segunda parte da Ave Maria, até que no século XV, XVI, ela torna-se oficial. Tá? Ela se tornou oficial, uma oração oficial da igreja. E no próprio século XVI, a Ave Maria, ela é completada. Né? Ela é completada e divulgada por toda a igreja, da forma que nós rezamos hoje. Da mesma forma que nós rezamos hoje. Então, veja, é uma oração que a igreja ela foi sofisticando ao decorrer da sua história. Foi completando e ela se tornou a segunda oração mais importante. A segunda oração mais importante na vida da igreja. Que é justamente a oração da Ave Maria. Nós vamos verificar que a oração da Ave Maria, ela se fundamenta, tá? Claro, nos Evangelhos e também nas Escrituras. André, meu irmão, meu filho, a paz, Deus abençoe a sua vida.
Então a Ave Maria ela se fundamenta, é claro, nos evangelhos e também nas escrituras como um todo. Tá? Vamos ver que há 3 passagens citadas pelos padres da igreja. Tá? Como momentos em que a Virgem Maria é prefigurada no Antigo Testamento. Tá? Já no Antigo Testamento. Eu já fiz um vídeo anterior, falando sobre isso aí. Tá? Sobre a prefiguração da Virgem Maria no Antigo Testamento. Então, nós vamos dar sequência. Então, a saudação angélica, ela abre com uma saudação. Qual é a saudação? Com a Ave Maria. Essa saudação angélica, ela traz uma realidade muito profunda. Tá? Por quê? Porque Nossa Senhora foi saudada por um ser angelical. Nossa Senhora foi saudada por um ser angelical. E no costume antigo, não se podia saudar alguém que não fosse maior que eu. Entende? Isso é o costume antigo. Agora, nós sabemos que no mundo hoje, no mundo atual, no contexto em que nós vivemos hoje, as pessoas não respeitam mais isso. Né? Não existe mais, não se usa isso mais. Tá? Mas antigamente era assim. Naquele tempo, se uma pessoa de alta dignidade, ela se fazia presente em um local, eu que tinha a obrigação de entrar e saudar aquela pessoa, naquele local onde ela se encontrava. Por quê? Pela sua dignidade. Então, na antiguidade, era algo inadmissível que uma pessoa de uma certa dignidade saudasse uma outra pessoa de uma dignidade menor que ela. Entende? Na antiguidade. Isso era levado a sério. Então, era um costume da antiguidade isso aí. É um costume da antiguidade. Então, quando um anjo vem do céu e o primeiro ato desse ser angelical, de natureza mais perfeita que a nossa, e ele faz uma saudação ao ser humano, isso indica o quê? Isso indica que esse ser humano tem algo muito grandioso. E aí nós lembramos da saudação do anjo, né? Ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Só nessa saudação, nessa expressão de saudação, aparece para nós uma grandeza de alguém que é desconhecido no mundo, certo? Mas que no conhecimento do anjo é alguém maior do que ele. Então o anjo Gabriel, quando desce, que ele visita a Nossa Senhora, aí ele reconhece que ela é maior do que ele. Nesse momento. Por isso a saudação. Isso já nos revela a oração da Ave Maria. Já de início. Ela é saudada e nessa saudação mostra-se a dignidade da distribuição da graça. Quantidade de graças que ela recebe. Tá? Isso mostra a dignidade na distribuição da graça que Deus dá ao mundo. Essas graças são dadas por Deus. Só que existe uma ordem de dignidade, tá? Existe uma ordem na dignidade, de grandeza, de honra, e essa grandeza, essa dignidade e essa ordem é maior quanto mais graça o indivíduo recebe. Quanto mais graça o indivíduo recebe. Nós já vimos isso antes. Deus não dá as mesmas graças para todos. Ele não dá as mesmas graças para todos. Deus dá graças conforme a sua vontade.
Deus dá a graça conforme a sua soberania. Deus dá a graça conforme o seu poder supremo. Por quê? Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele reconhece, ele conhece, ele sabe que aquelas almas são capazes de corresponder àquela graça que ele dá. Ele conhece cada coração. Então, se nós, nesse sentido, observarmos que tipo de graça Nossa Senhora recebeu, olha, é a dignidade maior em toda a história da humanidade. Não existiu dignidade maior, um ser humano que recebeu tamanha dignidade como a Virgem Maria. E com isso, eu não estou dizendo que ela é maior que Nosso Senhor, tá? Ela não é maior, não se faz maior que Jesus Cristo. O Senhor, é claro, ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Tá? Ele é o autor da graça. Ele é o autor de toda a graça. Mas ela vai receber dentro dela o próprio autor da graça. Entende? Olha que dignidade. E você acha pouco? Receber o próprio autor da graça dentro dela? E isso talvez para nós compreendermos isso, seja difícil, né? Seja um pouquinho complicado. Por conta de quê? Por conta de que no mundo em que vivemos, infelizmente, isso está esquecido. Está esquecido isso, infelizmente. Mas aí nós vamos para o Antigo Testamento, mas há uma figura do Antigo Testamento que mostra isso de um modo sublime, tão profundo, que vai fazer essa realidade daqui a pouco. Nós vamos trazer essa realidade daqui a pouco para o nosso entendimento. Daqui a pouco eu falo dessa realidade para o nosso entendimento, tá bom? Ave Maria plena de graça. Ave Maria plena de graça. A princípio nós olhamos este acontecimento assim como um olhar pobre, né? Às vezes nós até lemos o Evangelho, mas a gente não dá aquele valor, aquela importância. Nós temos um olhar pobre nessa situação. Ou seja, Nossa Senhora só recebeu uma graça especial. Às vezes nós pensamos isso, né? Mas na verdade, ela vai conter dentro dela todas as graças que os homens receberam antes, durante e depois. E dentro dela coube também as graças dos eleitos do céu. Olha, tudo passa por ela. Se hoje nós temos o paraíso, se hoje nós temos os anjos, se hoje nós temos os santos, e neles, como a igreja ensina, e nós sabemos a veracidade disso, essas graças que atualmente se encontram lá no céu, junto com esses anjos que eu citei, tá? Se atualmente se encontram lá, representadas por esses homens e mulheres que conseguiram chegar no paraíso, que conseguiram a santidade, conseguiram a sua salvação, tá? Receberam toda essa graça. Todas essas graças saíram de onde? Saíram da Virgem Maria. Todas essas graças recebidas que levaram essas pessoas para o céu veio através da Virgem Maria. Isso faz muito sentido. E quando rezamos a ladainha, né? E está ali na ladainha aí. Eu acabei de rezar agora há pouco, né? Rezando o terço, né? Está ali na ladainha. E às vezes nós rezamos e nem observamos. Porque na ladainha tem alguns dizeres que nos parecem estranhos de recitar, quando nós não temos o conhecimento. Mas quando compreendemos essas realidades, vamos ver que cada título que é dado a ela cabe perfeitamente a ela. Depois a gente vê na ladainha tem vários títulos de Nossa Senhora, e cada título dado a ela cabe perfeitamente a ela.
Tudo isso se encontra no início da oração. Tudo. Ave cheia de graça. A plenitude dessas graças é a plenitude mesmo, tá? Plenitude mesmo, em sentido literal da palavra, plenitude mesmo. Ave gratia plena. É só a gente recorrer ao latim que já nos ajuda. Tá? Nos ajuda um pouco. Tá? E aí no português é Ave Maria cheia de graça. Plena da graça. Quando rezamos a ladainha de Nossa Senhora, quando evocamos ela com os títulos, por exemplo, o título de Casa de Ouro, né? Casa de Ouro, o título Porta do Céu, tem o outro título Estrela da Manhã. Todas essas evocações, elas se remetem a essa plenitude dela. Por exemplo, a Torre de Marfim. Nós rezamos na ladainha, a Torre de Marfim. Nos parece às vezes um pouco estranho, né? Uma Torre de Marfim. Né? Mas tem um sentido muito profundo aí, né? Essa Torre de Marfim. É um sentido muito, muito profundo. Primeiro, está ligada à recuperação da Arca da Aliança pelo rei Davi. Tá? Tem essa ligação. Ele recuperando a arca, ele manda fortificar a cidade para proteger a arca que ele recuperou. Ele recuperou na batalha. Aí ele manda colocar a arca em uma espécie de torre. Uma espécie de torre fortificada. Onde a lei de Deus, onde a aliança vai ser guardada. Agora, por que Torre de Marfim? Vejam as características do marfim. Porque o marfim, ele é um material que, ao mesmo tempo, ele é extremamente forte e também extremamente suave na sua aparência. Tá? As características do marfim. Ou seja, é uma fortaleza pura. É uma pura suavidade. Tá? E isso deveria ser o centro de todos nós cristãos. Todos nós cristãos deveriam ser o centro nosso, é isso aí. Toda essa delicadeza e essa fortaleza. É que com o tempo foi construindo assim no nosso tempo, que o cristão é uma pessoa boazinha, não é? O cristão é uma pessoa bondosa, é uma pessoa amiga, porém sem firmeza. Mas sem firmeza. Porém, o marfim, ele traz essa ideia. Tá? É algo fino, porém é extremamente forte. E Nossa Senhora é exatamente assim. Na aparência simples, na aparência agradável, mas de uma fortaleza que nenhum ser humano jamais se igualou com essa fortaleza dela. Nenhum ser humano se igualou e nunca irá se igualar como ela, com a força dela, a delicadeza e a força dela. Quando o anjo aparece a ela trazendo essa saudação, tá? Quando o anjo sauda ela, ele já sabia de tudo isso. O anjo já tinha esse conhecimento. Ele sabia de tudo isso. E tinha de saudá-la. Era justo, era necessário. Tá? Nossa Senhora, no início, ela não compreendeu. Você vê nos evangelhos isso aí, né? Ela não compreendeu muito bem a saudação. E isso é natural, isso é normal, tá? Ela tinha todos os benefícios da ausência do pecado. Ela tinha todos os benefícios da ausência do pecado original. E ela não tinha aqueles dons mais elevados que Eva tinha. Ela não tinha. Mas ela não tinha as consequências do pecado.
Nada das consequências do pecado habitava nela. Nada, simplesmente nada. Então, tudo nela era perfeito. Tudo na Santíssima Virgem era perfeito. Tudo na Santíssima Virgem era ordenado. Tudo na Santíssima Virgem era perfeitamente justo, perfeitamente compacto. Tudo na Virgem Maria, tudo era perfeitamente trancado, protegido, selado. Daí a comparação dela ao marfim. Como um vaso também, que nós vemos lá na ladainha, né? Como um vaso. Por quê? Porque era o sentido de fechado. Ela conteve tudo dentro dela, o que ninguém era capaz de conter. Isso deixa claro que o anjo estava diante de alguém que é muito maior que ele. Por isso da salvação. E ele tem esse reconhecimento. Ser um ser enviado, uma criatura, o anjo é uma criatura de Deus, sendo enviado pelo próprio Deus. Ele sabia disso. Esses préstimos que Deus deu a Nossa Senhora foram por virtudes dos méritos de Cristo. Isso jamais podemos esquecer. Tá? Todas essas virtudes de Cristo, através das virtudes dos méritos de Cristo, que ela recebeu toda essa graça. Nosso Senhor, que era 100% Deus e 100% homem, esses méritos dados a Nossa Senhora é em decorrência da redenção. Todos esses méritos dados a Nossa Senhora é em decorrência da encarnação. Mas eles foram dados a ela. Tá? Foi dado a Nossa Senhora. E não foi nada por acaso. Nada por acaso, como alguns pretendem, né? Como alguns falam, dizem, né? Que foi por acaso. Na verdade, Nossa Senhora, ela fez parte da redenção. Ela fez parte da redenção por quê? Porque Deus quis assim. Porque era necessário que Nosso Senhor fosse verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É o plano de Deus. Havia essa necessidade. Agora eu te pergunto, como ele poderia ser verdadeiramente homem se ele não nascesse como um homem e nascesse dela? Como? Então, nós vemos que esse privilégio está presente em toda a vida de Nossa Senhora. Se observarmos esse diálogo que ela teve com o anjo Gabriel, tá? que é um dos poucos anjos que nós conhecemos, né? Nós sabemos o nome, aliás, nós sabemos o nome, que são São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Tá? Não que os outros anjos não tenham nomes, tá? Nós não sabemos. Tá? Nós sabemos só o que nos foi revelado. E o que nos foi revelado são esses 3 nomes: Miguel, Gabriel e Rafael. Tá? Esses nos foram revelados. Esses nós sabemos. Sabemos porque nos foram revelados na Sagrada Escritura. Tá? Tem uns que andam falando de monte de anjo aí, batizando anjo, dando anjo para Francisco, tem de tudo. Tá? Mas o que nos foi revelado na Sagrada Escritura são esses 3. Esse anjo, ele tinha a missão de preparar a vinda de nosso Senhor. Ele tinha a missão de preparar a vinda do nosso Salvador. Se você observar na Sagrada Escritura, ele esteve envolvido em todos os fatos que prepararam a vinda de nosso Senhor. Todos os fatos que preparou a vinda de Jesus, do nosso Salvador, ele se fazia presente. Desde Zacarias, desde São Zacarias e depois a Virgem Maria. Mas se você vê lá, você percebe que ele não tratava
Ele não trata São Zacarias da mesma maneira como ele tratava Nossa Senhora. Inclusive, ele chega até a chamar a atenção de São Zacarias. Ele lê lá depois. Então, ele vai a ela e, se manifestando a justiça, e coloca as coisas em seus devidos lugares. Tu és maior do que eu. Já de início. Na saudação dele, já de início. Aí nós temos a oração da Ave Maria já. Termos essa ideia que a Ave Maria é uma evocação presente na vida dos católicos, tá? Nas grandes orações. Isso é presente. Agora nós vamos falar do próximo, né? O Senhor é convosco. Essa própria palavra. O Senhor é convosco. Essas palavras em Nossa Senhora não tem nenhum sentido de reflexão indireta. Não, nada é indireto. Não, o Senhor estaria a partir daquele momento nela. Literalmente, no sentido da palavra. Ele estaria presente na vida dela. Aliás, já estava, né? Porque ela foi preservada do pecado original. Nós sabemos isso, né? Ela foi preservada do pecado original. Ela recebeu todas as graças e agora, diante da aceitação do anjo, tá? O dom que o anjo oferecia a ela fazendo a sua aceitação de estar com o Senhor dentro dela, aí nós vemos a casa de ouro, né? Nós falamos da ladainha, a casa de ouro, mencionada lá na ladainha de Nossa Senhora, né? Casa de ouro. E por que casa de ouro? Porque quando você guarda algo de muito valor, e o que contém essa coisa de muito valor, tem que fechá-la. Tem que fechá-la com o que há de mais precioso. Ela tem que ser guardada no lugar mais precioso possível. E com isso a igreja entendeu. Por isso que a igreja entende, a igreja sempre entendeu. Porque o ostensório, né, onde nós adoramos, onde é colocado Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, onde nós adoramos, ele tem que ser de metal precioso. E ele é de metal precioso. Ou é de prata, ou ele é de ouro. Por quê? Porque aquilo é sagrado. Porque é guardado em coisa de valor. O sagrado é guardado em coisa de valor. Por isso ela é a casa de ouro. A casa de ouro por excelência. Porque ela vai receber quem? Ela vai receber o próprio Deus dentro dela. Ela carregou 9 meses de Deus dentro dela. Né? Fisicamente dentro dela. Por isso o amor dela é o mais precioso que se possa entender. Por isso. Por isso a igreja usa essa expressão. Casa de ouro. Por isso. E eu vou aqui acabar falando aí várias vezes, né? Vou acabar mencionando aqui várias vezes a ladainha de Nossa Senhora, tá? Que nós rezamos, e que se chama, na verdade, ladainha lauretana. Ela se chama ladainha lauretana. Por quê? Porque ela foi composta na cidade de Loreto. Né? É onde tem um milagre da casa de Nossa Senhora, que ela é transportada milagrosamente da Palestina para a Itália. Tá? Ali ela foi composta, a ladainha de Nossa Senhora. Tá? Ela foi feita essa transferência da casa, esse milagre foi transferido da Palestina para a Itália. Para quê? Para se evitar uma profanação por conta dos invasores que se estabeleceram lá na época. Agora, ladainhas, existiam várias ladainhas. Mas a ladainha de Nossa Senhora é a que se consagrou.
a que foi consagrada pela igreja, a ladainha de Nossa Senhora, porque é a mais completa dos títulos dados a Nossa Senhora. Se você rezar a ladainha, você vê quantos títulos são dados a Nossa Senhora. Por isso foi consagrada, foi sagrada essa oração da ladainha de Nossa Senhora. Então, mais que ninguém, Nossa Senhora, ela tem o próprio Deus dentro dela. O primeiro ostensório, né? O primeiro ostensório vivo que teve Deus ali dentro dela, carregou 9 meses ali, Deus dentro dela. E no sentido literal das coisas, né? Agora, como é que ela foi capaz disso? Como? Aí nós recorremos aos padres da igreja. Quando os padres da igreja, eles começam a ver no Antigo Testamento a prefiguração do que acontecia no Novo Testamento. Tá? Eles começaram a ver no Antigo Testamento se era concretizado no Antigo Testamento, era concretizado no Novo Testamento. Tá? Aí poderia dizer que eles são unânimes em dizer que, por exemplo, na sarça ardente. A sarça ardente, se você não conhece também, você pega a palavra de Deus para conferir lá. A sarça ardente que Moisés viu no Monte Horebe. Porque quando ele viu um fogo abrasador pegando na sarça, que era uma arvorezinha delicada, né, sem a queimar, eles enxergaram ali Nossa Senhora. Também eles enxergaram ali Nossa Senhora. Por quê? Porque ela foi capaz de conter o fogo divino sem que nada acontecesse contra ela. Que é o próprio Deus, é o fogo divino. Sem que nada acontecesse contra ela. Agora, é claro que Moisés ele não entendeu isso na época. Ele não entendeu. Mas os padres da igreja, iluminados pela doutrina, os padres da igreja, iluminados pelo magistério da igreja, os padres da igreja, iluminados pelos textos sagrados, eles vão dizer porque uma arvorezinha suporta um fogo que deveria destruí-la. Por quê? Ela suportou aquele fogo que deveria destruí-la. Por quê? Então, nisso, eles veem ali uma prefiguração de Nossa Senhora. Eles enxergam, eles veem ali a prefiguração de Nossa Senhora. A outra prefiguração de Nossa Senhora é justamente no profeta Daniel. É no profeta Daniel. Lembra da pedra que rola na montanha? Se você não leu ainda, né? Marca aí, depois você pega lá a sua Sagrada Escritura e você lê. Tá? Lá. É no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos do 1 em diante. Aí você vai ver lá, a pedra rola e destrói o ídolo. Que esse ídolo era feito de várias matérias, né? Depois você confere lá. Essa pedra rola da montanha sem que haja ação humana. Tá? Sem que haja ação humana, ela rola da montanha. A pedra, ela rola, ela destrói o ídolo e se torna uma grande montanha e se espalha pelo mundo. Então, é claro que é uma alusão à igreja, sem dúvida. É uma alusão à igreja, sem dúvida nenhuma. Mas sempre que se faz essa alusão à igreja, os padres fazem a Virgem. Tá? Os padres fazem a Virgem Maria. Por quê? Porque o que houve com a pedra não teve participação humana. Quando ela rolou, não teve participação humana. Ela rola e destrói o ídolo. Não há participação humana. Olha a visão profunda que os padres vão ter em relação a isso. Então, a pedra rola e derruba, né? E derrubava o ídolo. Né? É visto também como Nossa Senhora.
Por quê? Por que eles enxergaram ali a prefiguração de Nossa Senhora? Quando essa pedra rolou. Porque da mesma maneira que a pedra rolou sem intervenção humana, Nossa Senhora também não teve participação humana. Foi tudo espiritual. Não houve participação humana. A outra passagem que eu mencionei é do profeta Ezequiel, lá no capítulo 44. Depois você pega lá, né, Maria Estela? Um beijo no seu coração. Pega no capítulo 44, versículo de 2 a 3. Essa porta deve permanecer fechada. Está lá escrito lá, depois você lê. Não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Ela deve permanecer fechada. Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Então, se você ver, é claro, é explícito. Não tem outra pessoa que não seja a Virgem Maria. A porta do profeta Ezequiel, a pedra do profeta Daniel e a sarça ardente que você vai conferir lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículos 2 e 3, já prefiguravam a grandeza da Virgem Maria. Elas já prefiguravam. A Viviane, boa noite, a paz, salve Maria. Ó, minha mãe, um beijo, mãe, te amo. Então são 3 exemplos, vejam, são 3 exemplos que eu citei. Mas vamos encontrar inúmeros outros na Sagrada Escritura. Mostrando o quê? Mostrando que Deus já pregava esse ser maravilhoso, né, para recebê-lo como homem na terra. Já era feita essa menção. Tudo isso já aparece no início da Ave Maria, conforme eu disse antes. Tudo isso que eu acabei de dizer já aparece no início da Ave Maria. Nossa Senhora está perfeitamente prefigurada nessas passagens do Antigo Testamento. Está perfeitamente prefigurada. Além de outros muitos. É que a gente não tem o hábito de ler. E é claro que realizando todos no Evangelho. Tá? São prefigurados no Antigo Testamento e realizados no Novo Testamento. Então a Ave Maria, ela começa da forma sublime. Ave cheia de graça. Aí vamos para a próxima, tá? A próxima é bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Essas palavras, nós sabemos que essas palavras são da sua prima Santa Isabel. Agora, por que Santa Isabel tinha tanta certeza disso? Por quê? Porque não tinha como comparar Nossa Senhora com as mulheres mais perfeitas do Antigo Testamento. Santa Isabel sabia disso. Não tinha como comparar com as mulheres mais perfeitas do Antigo Testamento. Isso era impossível. Ou seja, Santa Isabel sabia, não dava para comparar Nossa Senhora com Sara, não dava para comparar a Virgem Maria com Rebeca, não dava para comparar a Virgem Maria com Susana, nem com Judite, nem com Esther. Só que todas essas mulheres, tá, no Antigo Testamento, elas são a prefiguração da Virgem Maria. Elas são a prefiguração da Virgem. Mas nenhuma delas pode ser comparada com o que a Virgem Maria passou a ter dentro dela. Naquele momento, a partir desse momento. Por isso, bendita sois entre todas as mulheres. E sem contar que Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando recebeu ela, né? O Espírito Santo já revelou tudo isso para ela. Ou seja, não haverá nenhum ser que mereça ser bendita a partir daquele momento. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Aí se dá aí a referência direta
da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? No ventre da Virgem Maria. É uma referência direta da presença de nosso Senhor Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. É claro que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é bendito em todos os tempos. Todos os tempos ele é bendito. Mas ele foi trazido por ela. Ele veio através dela. Daí se dá a porta do céu. Está vendo? Lá na ladainha, nós rezamos isso na ladainha. Porta do céu. Por que porta do céu? Veja lá o profeta Ezequiel 44, ali que eu citei atrás agora. Como ele traz uma porta que não pode ser aberta. Ou seja, é um ensinamento da sua virgindade perpétua. Ensinamento da virgindade perpétua da Virgem Maria. O fundamento da virgindade perpétua de Maria. É muito clara nessa passagem. Tá? Essa passagem do profeta Ezequiel. É explícito, é claro. Essa porta não vai ser aberta porque quem passou por ela foi o Deus de Israel. Depois você confere na sua palavra, na sua Bíblia. Tá? Ela não vai ser aberta porque quem passou por ela foi o Deus de Israel. Então Nossa Senhora ela permaneceu virgem em toda a sua vida. Mesmo depois do parto. Mesmo depois do parto. Os padres da igreja, tá? Os padres da igreja, eles usam a alusão dos raios do sol no vidro. Quando o sol bate na vidraça, ela atravessa sem causar nada ao vidro. Não faz dano nenhum no vidro. O sol atravessa a vidraça. É exatamente o que acontece com a Virgem Maria. Exatamente. Vejam a sarça ardente que eu mencionei também. Tá? O fogo queima e não consome. Ela não consome um arbusto suave. Nós não conhecemos, mas na Escritura diz isso. Um arbusto suave, se você for procurar, você vai entender isso aí. Você vai ver que é um arbusto suave. Mas o que aconteceu? Esse arbusto suave, ele suportou o fogo. Ele suportou aquele fogo ardente. Tudo isto está contido na primeira parte da Ave Maria. O próximo é: bendito é o fruto do teu ventre. Lembra? Bendito é o fruto do teu ventre. Alguns padres da igreja até falam que a veneração à Virgem Maria, naquela época, perdão, era um pouco contida. Por que ela era contida? Não era tão explícita assim. Para não correr o risco dos pagãos confundir ela com uma deusa. Por isso que ela era um pouco contida ainda. Não era tão explicitada. Agora, conforme o paganismo ele foi sendo destruído, se a gente lê a história da igreja, a gente vê isso aí, né? Conforme o paganismo ele foi sendo destruído, foi tirado do baú esse tesouro. O culto à Virgem Maria foi cada vez mais sendo sofisticado. Aí foi se apresentando. Aí foi se desenvolvendo. Mas todos baseados no tesouro da igreja. Todos baseados no tesouro da igreja. Vamos seguindo. Bendito é o fruto do teu ventre. Perdão, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É assim? Na verdade, o nome Jesus, ele foi acrescentado depois, tá? Ele foi acrescentado depois para deixar claro que o que estava dentro dela era o Redentor. Tá? Para deixar claro que o que estava dentro dela era o esperado. Agora vem a segunda parte da Ave Maria. Nós vamos falar agora um pouquinho da segunda parte da Ave Maria. Tá? Essa segunda parte é uma forma, como eu poderia dizer, essa segunda parte é como dizem os escritores. Né?
É a igreja falando dela. A segunda parte da Ave Maria. É a igreja falando dela. Santa Maria, Mãe de Deus. Veja que aqui já exalta pelo seu título de elevação. Mãe de Deus. Mãe do homem. Mãe do homem que criou o universo. Mãe do homem que criou a matéria. Mãe do homem que criou os anjos. Mãe do homem que criou os homens. Exatamente isso. Mas mãe, no sentido assim, que ela gerou Deus antes de todas as coisas? É claro que não. Não confunda. É claro que não. Mas no momento em que Deus se fez homem, ele teve uma mãe. Certo? Isso é inegável. Ele teve uma mãe. Então, nosso Senhor, nas suas duas naturezas, que é a natureza divina e a natureza humana, isso se chama união hipostática. Tá? União hipostática. Deus é homem, tá? Foi filho dela. É algo que é lógico. Ela foi mãe de Deus. Theotokos, né? Theotokos, mãe de Deus. Como os orientais falam, né? Inclusive no Oriente, há um ícone de Nossa Senhora da Sarça Ardente. Eu vou pesquisar, ainda não vi ainda não. Mas tem esse ícone da Sarça Ardente lá no Oriente. É justamente o quê? Justamente confirmando que os padres do Oriente já falavam. Eles já anunciavam isso aí. Então Nossa Senhora estava prefigurada ali na sarça ardente. Capaz de suportar aquilo que ninguém seria capaz de suportar. Ela conseguiu, ela suportou. Que foi o quê? Foi conter tudo dentro dela. É tudo mesmo, tudo. No sentido literal da palavra, tudo. Ela conteve dentro dela. Porque as graças que nós recebemos veio do mundo. As graças que nós recebemos veio ao mundo obrigatoriamente através dela. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele deixa claro isso aí. Todas as graças passam por ela obrigatoriamente. Todas elas vêm através de Nossa Senhora obrigatoriamente. A explicação que o anjo dá a ela naquele momento é o quê? É uma submissão. Quando ele se apresenta para ela. É uma submissão. Ela ainda se digna em perguntar como aconteceria isso se eu não conheço o homem. Não foi assim? A pergunta dela, né? A dúvida dela com o anjo. Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Isso aí é uma dúvida normal. E o anjo diz para ela, olha, o que vai acontecer com você não é obra dos homens, mas na mesma hora, a alma dela compreendeu aquilo. E compreendendo, ela aceitou de imediato. Faça-se segundo a vossa palavra. Ou seja, fiat, eis a escrava do Senhor. Tá? E a palavra aqui, escrava, a palavra original é escrava, tá? Ela sim foi traduzida para serva, para não chocar as pessoas. Por quê? Por conta da escravidão, que o mundo atual vê como algo ofensivo. Você falar escravo, a gente vê como algo ofensivo. O mundo hoje vê essa escrava como algo humilhante, como algo ultrajante. Mas o sentido de escravidão não é o sentido de que alguém será rebaixado. De jeito maneira. Não é no sentido de escravidão, escravo, não é no sentido que alguém vai ser humilhada e tratada como coisa. Não é isso. É de alguém que estava sendo colocada completamente a serviço do outro. Aí com essas palavras, né, quando a pessoa se coloca a serviço, totalmente a serviço do outro, aí você pode dizer, né, mas é um servo.
Só que o servo, ele tinha uma ligação de troca. O servo tem uma ligação de troca. Tá? O escravo não. O escravo, ele é totalmente dependente do seu senhor. Esse é o sentido. Ancilla Domini, escravo do Senhor. Então, toda a primeira parte da Ave Maria é da Sagrada Escritura. Tá? Toda a primeira parte da Ave Maria é da Sagrada Escritura, desde os primeiros séculos. Desde os primeiros séculos. Isso era rezado, tá? Isso era lembrado, mas só que sem ter a segunda parte da Ave Maria. Ainda não tinha a segunda parte da Ave Maria, perdão. Que ela vai ser completada, né? A devoção à Santíssima Virgem. Essa segunda parte ela vai ser colocada até que se tenha formado, formalmente no século XVI. Tá? No século XVI. A gente pode encontrar alguém que possa dizer que foi antes. Porque há uma discussão a esse respeito, a respeito dessas datas, né? Há essa discussão. Por exemplo, quando se fala da origem do rosário, tá? Quando se menciona a origem do rosário, a igreja sempre ensinou que o rosário se desenvolveu da oração dos monges. Tá? Ou seja, dos 150 salmos que os monges rezavam completamente. Tá? Eles rezavam completamente durante as suas orações. E aquilo foi uma maneira de trazer as 150 orações para os cristãos que não eram propriamente monges. Então, São Domingos ele aparece como alguém que já tinha o rosário. Ele aparece como alguém que já tinha o rosário, São Domingos. E de fato a igreja sempre ensinou isso. Se nós formos procurar estudar sobre o rosário, a gente vai ver que a igreja ensina assim. Sempre ensinou dessa maneira. O rosário ele começa a ser usado por São Domingos. Ou pode ser antes, mas a igreja marca a luta de São Domingo. A igreja marca o começo. A luta de São Domingos contra os albigenses. A igreja marca a luta de São Domingos contra os cátaros, como o início do uso do rosário. A igreja marca assim. Como que? Como a principal arma para derrotar a heresia que surgiu naquela época. A Ave Maria, ela se popularizou no século XVI e se espalhou pelo mundo. Mas sem dúvida é anterior. Tá? Se a gente for ler, a gente vai achar. Nossa Senhora dá o Santo Rosário para São Domingos para ele combater essas heresias. Agora a gente vai ver a Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Então, a igreja coloca esse título, para marcar a dignidade de Nossa Senhora. Santa Maria. É claro, né? Quem foi mais santa do que ela? Esse título é inegável, né? Até os hereges da época, consideravam ela Santa Maria. Ela era considerada Santa Maria até pelos hereges, né? Santa Maria, Mãe de Deus. A igreja fez questão de explicar para mostrar o tamanho da dignidade da Virgem. Quando chamam ela de Virgem,
é virgindade mesmo, tá? Física. É virgindade mesmo, física. Virgem perpétua. Por quê? Por quê? Porque Deus, o Deus de Israel que entrou nela, como nós lemos, como foi dito no passado, pelo profeta, né? E o nascimento de nosso Senhor não mudou essa realidade dela. Não mudou essa realidade dela, da virgindade dela. Por quê? Por causa do corpo glorioso que ele tinha. E nós sabemos também, eu tenho certeza que você já sabe disso, você leu na sua palavra, né, que o Senhor, ele saiu do sepulcro, né, ele saiu de dentro do túmulo. E nós lemos também na Sagrada Escritura, né, quando ele visitou ali, ele entrou em lugares fechados, né, após a ressurreição, para encontrar os apóstolos. Ele se fez presente lá, né, ele se colocou lá no meio, né, sem abrir portas. Então, o corpo glorioso do Senhor já estava presente no Monte Tabor. Lembra da passagem do Monte Tabor? Ali já se fazia presente o corpo glorioso dele. Quer dizer, ele já mostra, depois você lê, ele já mostra para os apóstolos que o acompanhavam. Ele já mostra a sua glória. Pedro, Tiago e João. Naquele momento ele mostra a sua glória para os apóstolos. Nossa Senhora não sofreu dores de parto. Não. Nossa Senhora não tinha pecados. E nós sabemos que a dor do parto é uma consequência do pecado. Então ela não passou por isso. Outro detalhe, Nossa Senhora ela não ficava doente. Que a doença também é uma consequência do pecado. Por quê? Através do pecado, o nosso corpo ele é uma desordem. É uma desordem em consequência do pecado. E ela não tinha essa desordem em si. Porque o pecado não habitava nela, nunca habitou nela, ela nunca teve pecado. As alegrias de Nossa Senhora também eram bastante contidas. As alegrias dela eram contidas. Por quê? Por causa dessa ordem que ela tinha. As tristezas também de Nossa Senhora eram contidas, por consequência da ordem que ela tinha. O choro dela diante da cruz é o choro de mãe. É o choro de um sofrimento humano. Só que sem desespero. Ela chora por quê? Ela chora porque diante de uma situação como aquela, todo ser humano vai chorar. Todo ser humano vai chorar diante de uma situação como aquela. Só que olha que é algo interessante, né? Mas ela sabia exatamente o que aquilo traria para os homens. Ela sabia o que aqueles acontecimentos traria de consequências para a humanidade. Ela tinha esse conhecimento. As coisas foram se revelando aos poucos para Nossa Senhora na vida dela. Mas esse conhecimento ela já sabia as consequências que traria para a humanidade aqueles acontecimentos. Em tudo dela era ordenado. Ela tinha essa característica de que guardava tudo nas profundezas do seu coração. Isso fala na palavra também. Ela guardava tudo nas profundezas do seu coração, nas profundezas da sua alma. Essa condição da Virgem de ser mãe de Deus, a igreja fez questão de mostrar para o mundo. Fez questão de mostrar. Ou seja, o mesmo que falar, não duvide disso. Não duvide disso. Porque Deus nasceu dessa mulher. Essa mulher que eu estou mencionando aqui, não é? Ele nasceu dessa mulher. Agora vamos para o rogai por nós pecadores. É a sequência da oração. E isso rogai por nós pecadores. Isso é uma consequência natural, tá? Se aqueles que possuem alguns méritos de Deus,
é capaz de conseguir de Deus favores e benefícios dos filhos mais rebeldes, dos filhos mais fracos, quanto mais a Virgem Maria conseguiria realizar com sua intercessão, a intercessão por nós, com toda essa santidade, essa proximidade de Deus, não é? Ela trouxe Deus até nós. Quanto mais ela conseguiria, quantas graças ela conseguiria para nós pela intercessão dela. A conselheira, né? Ela é a conselheira, aquela que dá o conselho mais perfeito. Isso nós vemos lá no Evangelho de São João, né? Nas bodas de Caná. Lá nós vemos isso claramente. Ela fala o que para os serventes? Ela fala para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E quando a gente lê essa passagem, nós sentimos que ela menciona isso com uma certeza, né? Com total segurança. Ela tinha perfeita noção do que ela estava fazendo. O pedido de Nossa Senhora, esse pedido de Nossa Senhora, alguns entendem que jamais é negado. Né? Jamais é negado. Porque a petição dela é perfeita. O pedido dela é perfeito. Se o pedido dela, a petição dela é perfeita, Deus iria dizer não? Não vou conceder? É impossível. É impossível. Por isso nós falamos, sempre falo, tenho o costume de rezar, a minha poderosa intercessora, a nossa poderosa intercessora, a Virgem Maria. Então, ela tem os méritos aplicados a ela por causa de Jesus Cristo. Como eu já disse antes. Por causa de Jesus Cristo que ela tem esses méritos aplicados a ela. A capacidade de mover Deus sempre. E é bom lembrar que todas as graças que vêm para o mundo, ou do mundo leva as almas para o céu, passam por ela. Como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, né? A medianeira de todas as graças. A medianeira de todas as graças. Porque a intercessão mais poderosa que existe é da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela sempre foi de alguma maneira tida pelos católicos, né, de alguém que estava preocupada com os filhos de forma muito próxima. De forma muito próxima. Quando nós nos colocamos na condição de filhos, tá? Na condição de filhos, imediatamente o socorro da Virgem vem. Imediatamente o socorro da Virgem vem. Se você nunca fez essa experiência, faça. É como que se Deus constituísse alguém que ficasse o tempo todo preocupada com as necessidades dos homens. É como se Deus tivesse constituído ela assim. Né? O tempo todo preocupada com as necessidades dos homens. Principalmente, olha, presta atenção, principalmente as necessidades que vão levar o homem para o céu. Principalmente. E muitas catástrofes, elas são evitadas no mundo por causa da Virgem Maria. Tá? Por causa dela. Deus se move ao pedido dela. Por quê? Por causa da grandeza, da grandeza da sua dignidade que foi dada a ela. Nunca se esquecemos, pelos méritos infinitos de Jesus Cristo. Ela recebeu essas graças pelos méritos infinitos de Jesus Cristo. E essa comunhão de graças, essa comunhão de bens espirituais que nós recebemos, passa por ela. Tudo passa por ela. Tudo que nós temos hoje, que são objetos da nossa salvação, passa
obrigatoriamente por ela. Obrigatoriamente passa por ela. Mais uma vez, São Luís Grignon de Montfort fala dela. A dispenseira de todas as graças, né? Agora, Deus, ele quis assim. Deus precisava necessariamente da Virgem Maria para realizar essas coisas? Não, ele não precisava. Só que a gente tem que entender que ele quis precisar. Ele quis precisar. Uma coisa que é dado a Nossa Senhora através dos títulos, tá? Uma coisa que é dada a Nossa Senhora através dos títulos que são dados a ela na ladainha que nós rezamos, tá? É o relacionamento dela com a alegria diante do que ela traz. Tá? O relacionamento dela com a alegria diante com o que ela traz, que é nosso Senhor, né? Nossa Senhora é aquela que move os anjos. Isso também é bíblico, né? Nossa Senhora move os anjos a descerem do céu e falarem para os pastores, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Depois você confere a sua palavra. Maria Alves, boa noite, a paz, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Agora, por que isso? Porque por causa dela, os anjos do céu se alegram. E eles se alegram e eles vieram compartilhar conosco essa mesma alegria. Anuncio-vos uma grande alegria. Que alegria é essa? Qual é essa alegria? Que a grande alegria era essa? É a redenção que havia chegado. É o que ele anuncia para os pastores, a vinda de Jesus. Nossa Senhora está grávida, vai lá visitar, vai adorar Nosso Senhor. Não é? Tudo isso tem participação direta dela. Tudo isso. A sua submissão, a sua dignidade, estão todos presentes nessa oração, que nós rezamos todos os dias e às vezes não damos conta disso. Nem prestamos atenção. Então, a intercessão da Virgem Maria, vamos analisar agora, o agora, tá? Esse pedido que nós pedimos agora. Por que o agora nós pedimos a ela? Por que agora? Porque a necessidade de recorrermos a ela é o tempo inteiro, né? Agora, na hora, e agora e na hora da nossa morte, não é assim que nós rezamos? Então, esse o agora é que nós temos que recorrer a ela o tempo inteiro. Não há momentos na vida dos degradados, está na ladainha também, dos filhos de Eva, que não seja necessário de recorrer à intercessão dela. Por isso que diz que o demônio odeia mais ela do que nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso. Por quê? Porque ela foi capaz de receber coisas que nenhum ser humano é capaz de receber. E ela foi capaz de receber. Por isso a raiva do inimigo. Então esse agora que nós pedimos para elas, né? Rogai por nós agora, que aparece na oração da Virgem Maria, é porque nós temos que recorrer a ela o tempo inteiro. É hoje, agora, é amanhã, né? O tempo inteiro. Agora, nesse instante, nós precisamos dela. Nesse instante. O fato de eu estar aqui falando dessas coisas, e vocês estão aí, né? Vocês estão aí do outro lado assistindo, vocês estão aí do outro lado ouvindo, por quê? É que nós precisamos da ajuda dela. Nós necessitamos da ajuda da Virgem Maria. Tá? Esse é o agora. E a hora da morte, que é o seguinte, a hora da morte. A hora da morte é a hora mais terrível para todos nós. Nossa natureza repele tanto isso,
a gente naturalmente se esquece que vai ter que isso na nossa vida, não é? Viu aquele que começa a bater na madeira? Você fala da morte, bate na madeira, né? Pelo amor de Deus. Isso é natural, a gente repelir isso aí. É até natural nós repelirmos a morte. Ninguém quer morrer. Ninguém. Não existe nada, não existe nada de errado em não querer morrer. Tá? Não existe nada de errado nisso. Por exemplo, eu digo para você, André, Maria, eu digo para você, quando você morrer, você vai para o céu e vai encontrar Deus. Você quer morrer? Você vai dizer não. Não, eu não quero morrer. Eu não quero. Agora, esse não querer seu é porque você odeia a Deus? Não, não é isso. É porque a nossa natureza repele a morte mesmo. Lembra que nós não fomos criados para morrer. Tá? Não fomos criados para morrer. Isso foi consequência, é o castigo do pecado. Com isso nós vemos a grandeza dos mártires, né? Nós vemos a grandeza dos mártires, né? Hoje é São Bonifácio, né? São Bonifácio rogar por nós, que é uma graça muito grande. Qual que é o natural? O natural é nós voltarmos atrás. O natural é nós negarmos a fé rapidinho, quando lhe apresenta o sofrimento. Sobrenaturalmente se suporta isso. Sobrenaturalmente. Mas naturalmente não se suporta esse sofrimento. Por isso que a gente foge rapidinho. Então a hora da morte é algo terrível. E a igreja sempre fez tudo para que essa hora seja uma hora que nos traga alento. A igreja pensou nisso, a igreja sabe disso. Tá? A igreja sempre lutou, fez de tudo para que esteja um alento nesse momento. E não existe alento maior para aqueles que são devotos de Nossa Senhora. Não existe. São devotos de Nossa Senhora e recebem os sacramentos da igreja. Só as pessoas que têm essas coisas conseguem ter algum sossego na hora da morte. Só essas pessoas que têm a presença da Virgem Maria e os sacramentos. Aí você começa a imaginar essas pessoas que morrem sem ter essas coisas, né? É muito terrível. Por quê? Porque nós sabemos disso, que você tem uma vida de oração, você estuda, você sabe disso aí. Que o demônio, ele vai trabalhar, ele vai colocar na sua cabeça que a sua vida não valeu nada. Ele vai querer colocar na sua vida, na sua cabeça que sua vida não valeu nada, que você está perdido. E nessa hora, você não tem os recursos do sacramento e a presença da Virgem Maria, o desespero vem. Aí vem o desespero. Por isso, a oração, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora, principalmente na hora da nossa morte. Principalmente na hora da nossa morte. E eu não estou querendo dizer com isso que você tem que pensar na morte o tempo todo. Não é assim não é isso que eu estou querendo dizer não. Mas só que nós não podemos nos esquecer do fato, né, que ela vai chegar. Um dia ela vai virar, ela vai vir. E nós devemos pedir a Deus que não tenhamos uma morte repentina. Nós podemos pedir para Deus que nós não tenhamos uma morte repentina, privados dos sacramentos e principalmente pela presença da Virgem Maria. Privados dos sacramentos e pela presença da Virgem Maria. E nós vemos na história da igreja que muitos homens de santidade, eles terminaram suas vidas e ao invés de desespero, eles demonstraram o quê?
Eles demonstraram uma certa tranquilidade. Isso a gente acha nos mártires, né? Por quê? Porque sentiram naquele momento a presença da Virgem Maria. E isso é verdade, isso é real. E muitos deles chegaram a enxergar a Virgem Maria. A intercessão que ela faz para a alma é que termine sua vida terrena bem. Essa é a intercessão de Nossa Senhora, para que terminamos nossa vida terrena bem. Então, quando a igreja, com sabedoria, como o seu tesouro, completa a Ave Maria, ela quer trazer para cada fiel, para cada filho de Deus, uma realidade que é, como se dissesse assim, calma, calma, tenha esperança, porque a Virgem Maria está aqui. E ela foi dada para nós, ela foi dada a nós por isso, para isso, aliás. Ela foi dada a nós para isso. O que ela é capaz de fazer para os homens é imaginável. É imaginável. Se pegarmos, por exemplo, as aparições de Fátima, 1917 e outras aparições. Pegarmos a aparição de Fátima. Essa aparição de Fátima, ela foi em plena guerra mundial. Tá? E a gente sabe que foi a maior matança de seres humanos. Né? Foi nessa guerra. Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Tá? Que o mundo jamais viu a matança de tantos seres humanos. E a Primeira Guerra, se você for estudar, você vai ver que a Primeira Guerra foi católicos contra católicos, né? E se envolveu ali também o Império Otomano. Tá? Às vezes é um nome desconhecido para você, mas seria bom que você estudasse sobre isso aí, fosse ver a sua igreja, né? E houve um massacre dos armênios, isso aí. Os armênios foram massacrados, e que quase ninguém fala disso. Os otomanos, eles massacraram os armênios. Tá? Então não vamos aprofundar nisso, mas é para a gente ver que com tudo isso que estava acontecendo ali, a Virgem Maria, ela saiu de sua glória. Ela saiu de sua glória e vem mostrar o seu amor. E ela vem mostrar a sua preocupação com os homens. Ela vem mostrar a preocupação com os seus filhos. E ela orienta os seus filhos. E ela pede para os seus filhos, pede para que eles se convertam. Aí, ó, o marfim, tá vendo? Como o marfim. Bela, fina, mas forte. E qual a ordem que ela transmite a eles? Qual a ordem que ela transmite a eles? Olha, reze o terço. E o que é o terço? O terço é um grande conjunto de salmos formados pela Ave Maria. E depois a igreja, ela foi acrescentando os Pais Nossos para marcar cada dezena. Depois a igreja ela colocou o credo no início. E na oração do Pai Nosso, que nós costumamos rezar aqui, nós rezamos a Salve Rainha. Né? E não são em todos os países que rezam a Salve Rainha, mas é o nosso costume aqui. E nós rezamos a Salve Rainha no final do texto, por quê? Por quê? Nós rezamos a Salve Rainha no final do terço para mostrar claramente, vejam, quando todas as luzes se apagarem, tem eu aqui. É a última tábua de salvação dos homens. Eu não os abandono. É a Virgem Maria. A igreja traz a Ave Maria
como a segunda maior oração que a igreja formatou e deu para nós. É a segunda maior oração. Né? Ela difere do Pai Nosso. Ela difere do Pai Nosso porque foi o próprio Deus, foi ensinado pelo próprio Deus. E a Ave Maria, ela foi sendo confeccionada. Ela foi sendo confeccionada. E o terço ele é realmente dos sacramentais o instrumento que a igreja mais cumulou bênçãos. Ainda tem mais bênçãos, graças a ser realizadas. Se você rezar o Santo Rosário todo dia, o Santo Terço, há mais graças a ser realizadas. Ela deu para São Domingos para vencer os hereges, o Rosário. E se a gente vê também outro detalhe, na Batalha de Lepanto, você vê também lá, depois você procura, o terço também estava lá presente, tá? Nessa batalha. Onde foi rezado e foi vencido. Agora, o Rosário, ele é dividido para que as pessoas possam rezar todos os dias. O ideal, nós sabemos que o ideal é rezar o Rosário diário. Né? Outro detalhe, o Catecismo de São Pio X, ele traz a reflexão da Ave Maria para que nós católicos tenhamos o conhecimento do tesouro que a igreja nos dá. Por isso esse reconhecimento, né? Esse esclarecimento para que nós tenhamos esse conhecimento do tesouro que a igreja nos dá. O ideal seria rezar em família, né? Mas quando não é possível, mas mesmo assim não deixe de rezar. Não deixe de rezar o Santo Terço, não deixe de rezar o Santo Rosário. Tá? E agora no final da oração vem o Amém. Vem o Amém. O que é o Amém? O Amém é a adesão a tudo que rezamos. Ou seja, é a mesma coisa que se você falasse, eu quero que aconteça, eu quero que se realize tudo o que rezamos. Esse é o sentido do Amém. Você faz uma adesão, você assume, você quer, você crê, eu aceito, eu quero que aconteça tudo o que eu rezei. Bom? Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. André, a paz, André Moreira, que Deus te abençoe, meu irmão. Eu preciso ir na sua casa te dar um abraço, estou com saudade. Beijo. Cleide Oliveira, amém, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que traga bastante graças e bênçãos para vocês. Obrigado pela participação, por acompanhar, e espero que eu tenha contribuído pelo menos um tiquinho. Pelo menos um pouquinho assim. Amém, André? Amém. Pelo menos um pouquinho assim, para aumentar a sua fé. Tá bom? Eu deixo um abraço, um grande abraço para vocês, um beijo nos seus corações e que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.